Amigos queridos, mais uma manhã radiosa em nossas vidas. Aqui estamos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua presença entre nós. Oportunidades benditas que surgem a cada passo do caminho. Queremos ter olhos de ver para aproveitar os convites que a vida nos traz. Jesus amigo, sua paz se derrama sobre toda a humanidade nesta hora. Suas vibrações e esperança se espargem por todos os cantos deste planeta. E nós aqui estamos, Senhor, mergulhados nestes eflúvios, a alimentar os nossos espíritos da força do bem e da verdade. Que os amigos espirituais, sublimes benfeitores da sua seara, que aqui presente estão, encontrem em nossos corações as vibrações da caridade, da benevolência, do perdão das ofensas, para que essas construções, Senhor, possam servir de respaldo ao nosso trabalho com o próximo, onde queremos estender a todos os corações que nos cruzarem o caminho as sinceras vibrações do bem que vibram em nós. Abençoa-nos uma vez mais e supra por misericórdia as nossas imensas imperfeições, para que o trabalho que não nos pertence seja realizado, Senhor, a contento da equipe espiritual. Faça-nos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O item 9 diz assim: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. O progresso moral da humanidade se faz pelo efeito dos sentimentos nobres que vão dar a moralidade do espírito. A lei de Deus, prevendo as nossas imperfeições e sentindo que precisaríamos fazer um movimento ascensional para a lei do amor, na humanidade da Terra, nos reuniu em família. Para que esse pequeno núcleo familiar, que começa com duas pessoas que querem e desejam se amar, e sob essa força desse amor, desses que se unem para a grandeza desse sentimento, pudessem albergar os filhos e outros tantos que chegassem àquele núcleo familiar. Porque nós sentimos que nas famílias cujo evangelho é presente, aquele ambiente é um templo de Deus. André Luiz fala sobre isso. Então, por mais combatida pelos novos padrões da loucura que graça na Terra, olha só, aqui é Joana de Anjos dizendo que
por mais combatida pelos novos padrões da loucura que graça na Terra, a família não desaparecerá do contexto social. Na condição de instituição superada, jamais será uma instituição superada como quer os padrões de loucura da sociedade contemporânea. Então, tudo isso que está nessa chamada modernidade são padrões fora das leis divinas. Então, a condição de superação, a instituição familiar não será superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar, na união conjugal. Esse núcleo de formação que é para expandir-se na direção do amor universal. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Portanto, a família é um núcleo de aperfeiçoamento do espírito, de aprendizagem de relacionamento, de experiência das leis divinas, que só esse contexto nuclear, que é esse tropismo, né, que os casais têm um para o outro, que é uma força divina que os imanta e os atrai, que vai formar a lei do amor no planeta Terra. Então, nós podemos dizer que é da lei divina que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família, o casal, é o ambiente em que se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade, de paciência, né? E então, com esse exercício do relacionamento, nós vamos adquirindo a capacidade de amar mais amplamente, até que a gente possa expandir esse amor para a nossa família espiritual e até para a família universal. Mas sem essa experiência, neste planeta, até onde nós conhecemos as leis de Deus, não será possível sem a formação da família. Mas nós entendemos também que há agentes internos nossos, características que têm dificultado sobremaneira os nossos relacionamentos. Por que que nós nos incompatibilizamos? Segundo o Evangelho, é porque nós achamos que o nosso orgulho foi ferido. É uma questão de orgulho ferido, que é uma expressão do nosso orgulho. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Aquele que luta pelo seu ponto de vista sabe que é contrário à lei, mas ele permanece na reivindicação do seu ponto de vista e rejeita colérico os conselhos sábios das leis divinas, os conselhos sábios da convivência em família, os conselhos sábios da bondade, do respeito, da abnegação. Rejeita encolerizado. Ao longo de um tempo, esse estado colérico para defender o seu orgulho ferido, onde ele se sentiu magoado, suscetível, vai criando uma característica muito forte em si mesmo. E às vezes uma característica que a pessoa arrasta alguns séculos, lutando cegamente por um ponto de vista, por orgulho ferido. Sentiu-se magoado. E qualquer conselho do bem, colericamente a pessoa rejeita. Isso é um estado pueril, um estado imaturo do espírito, que decorre, segundo o Evangelho, da importância atribuída à sua personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Esse é um traço que vai gerar o comportamento colérico.
o comportamento irritadiço, o comportamento autoritário, o azedume do humor, né? As mágoas, a indiferença, o isolamento, tudo isso, segundo o Evangelho, decorre da importância atribuída à nossa personalidade, perante a qual nós achamos que todos devam aceitar, se curvar, obedecer. Esta característica de personalidade, ela tem interferido nos casamentos, nos relacionamentos conjugais. Porque nós estaremos levantando aqui, segundo o Evangelho, todas as características de incompatibilidade de personalidade. Antigamente falava assim, me separei porque incompatibilidade de gênio. Nós vamos traduzir por incompatibilidade de personalidades. Agora, como será que Jesus, neste planeta, nos encaminhando para cumprir a lei de Deus, no planejamento reencarnatório, sob a supervisão de mentores espirituais sublimes, nos colocaria com outros espíritos com personalidades tão distintas da nossa e desafiadoras? Será que esse encontro seria para vencer a nós mesmos ou para sucumbirmos? Basta uma leve reflexão para nós percebermos que este encontro de espíritos com personalidades distintas são para que nós possamos vencer a nós mesmos. E tudo isto é para acanhar a agudeza dos traços da nossa personalidade. Lembrando que nós somos espíritos, viajores do tempo, artífices da nossa própria felicidade e da nossa evolução. Cabe a nós. Nós somos espíritos que ao longo dos séculos temos construído valores morais que aderem definitivamente à minha identidade. Eu sou um espírito, somos espíritos com identidade espiritual perene, ou seja, tudo aquilo que ao longo desses milênios nós construímos de valores no bem são inalienáveis. É aquilo que constitui energeticamente o meu espírito, a minha identidade. Agora, nós trazemos uma faceta ainda obscura e desajustada à lei, com muitas características que nós vamos chamar de personalidade. Então, nos nossos relacionamentos íntimos, conjugais, na construção do sentimento, nós precisamos modificar os traços da personalidade para que prevaleça os valores da nossa identidade espiritual. Nós vamos desenvolver progressivamente esse tema de alta complexidade, mas cremos que pode trazer alguma lucidez para os nossos relacionamentos. Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral, imaturas, decorre dessa importância que nós damos à nossa personalidade. E isso é a expressão do nosso orgulho. Nós aprendemos na doutrina espírita que a monogamia é um estado de consciência que todos nós um dia vamos alcançar, porque esse estado ele é construído pelo espírito na sua intimidade através dos relacionamentos duradouros. Então, os espíritos mais amadurecidos, eles valorizam sentimentos. E os espíritos menos amadurecidos valorizam emoções. Então, nós vamos compreendendo que para construir esse estado de consciência
o estado de monogamia, nós vamos precisar de viver experiências felizes no lar, onde vamos aprender valores que não possuímos. Até que um dia nós vamos olhar para nós mesmos e dizer para a nossa intimidade que essa questão da vida a dois em nossos espíritos já está solucionada. Porque aqueles espíritos que já vivem um estado de comunhão espiritual no casal, já alcançaram esse estágio na Terra. Então, isso deve ser realmente para todos nós um forte estímulo para que alcancemos um aspecto da nossa evolução na Terra. Uma vez que nós temos afirmado que realmente a reencarnação é o processo educativo do espírito, que tudo aquilo que nós programamos para uma existência tem a finalidade de nos educar. Então, dentro desse contexto, nós ainda estamos lendo aquele texto denominado Alterações Afetivas do Vida e Sexo, e vamos dar sequência ao que comentamos ontem. Então, Emmanuel diz assim: extinguida, vou ler um pouco acima para a gente dar liga no que falamos ontem. Parceiros e parceiras, nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que, acima das conjunções corpóreas fáceis de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito. Sempre mais em espírito, dia por dia. Não se inquiete o par à frente das modificações ocorridas, uma vez que toda afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal, a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem lides, ou seja, sem limite. Então, Emmanuel está trazendo para nós que quando ele diz que o casal vai construir uma amizade sem limite, não está dizendo com isso que as atrações físicas, que as movimentações energéticas próprias de um casal vão se extinguir ou não são importantes. Ao contrário, mas ele vai dizer que na medida em que o casal realmente se expande em amor, vai havendo uma amizade, vai havendo uma troca afetiva, psíquica, que realmente estrutura entre aqueles seres uma profunda amizade, que vem sedimentada com cumplicidade, com interação espiritual entre ambos. Então, ele vai dizer: extinta a fogueira da paixão que retorta na organização doméstica, renasce da combustão do ouro vivo do amor puro, que se valoriza cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para os mais altos destinos da vida superior. Então, esse estado que vai sendo criado num casal que realmente deseja
viver na sua intimidade uma entrega mútua e a construção efetiva dessa monogamia, vai realmente alicerçando estruturas morais em cada um daquele elemento do casal que não é construída de outra forma senão aquela. Então, a importância dessas experiências da vida 2 para a construção de valores que realmente são construídos nessas circunstâncias. Por isso que tantas vezes em humanidade nós somos convidados realmente a viver esta situação do casamento, para que esses valores possam se estruturar na nossa intimidade. Então ele continua. Isso acontece porque os filhos que surgem são igualmente peças do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se de maneira incessante em matéria de instituto, endereçando ao trabalho de assistência recíproca. Então, olha que importante isso, porque ele vai esclarecer nesse texto que quando o casal traz o compromisso de ter filhos, porque sabemos que há casais que não trouxeram esse compromisso. E isso é uma coisa muito importante para nós conversarmos. Nós vamos ver, por exemplo, um casal exemplo para a humanidade, que foi o casal Kardec, né? Que não tiveram o compromisso, o casal não teve o compromisso de ter filhos, porque o seu compromisso era com a humanidade. E há outros casais que não terão esse compromisso, porque assumiram tarefas de outra natureza e que vão se dedicar, portanto, a conquistar valores diferentes daqueles que os filhos proporcionam. E aí ele vai colocar: o carinho repartido, em princípio a 2, passa a ser dividido por maior número de partícipes no núcleo familiar. E esses mesmos condôminos do estabelecimento caseiro, em muitas circunstâncias, são os associados da doce hipnose do namoro e do noivado, que mantinham nos pais jovens, ainda solteiros, a chama da atração entusiástica até que a consumação do enlace efetivo acontecesse. Então, olha que importante nós entendermos que no mundo espiritual, um grupo de espíritos que percebem que para fazer a evolução necessária naquele patamar evolutivo precisa se consorciar em família, muitas vezes aqueles espíritos que ficam no mundo espiritual serão os responsáveis por aproximar aqueles 2 indivíduos que comporão o casal da vida familiar. Aqueles espíritos que estão no mundo espiritual, que serão filhos, fazem uma movimentação energética, muitas vezes causando uma hipnose. É muito importante a palavra que ele usa aqui, que é muito esclarecedora para nós, é uma doce hipnose entre os elementos do casal, para que realmente cheguem ao matrimônio e tragam para aquele lar aqueles espíritos que ficaram no mundo espiritual, que vão necessitar daquela movimentação no lar para a construção de valores que ainda não possuem. Olha a importância
de nós entendermos isso. O doce enlevo que André Luiz comenta, né, nas suas obras. E que muitas vezes é causado pelos espíritos que ficaram no mundo espiritual. Como nós somos muito infantis, tudo a gente pensa que é nosso, né? E a gente está muito longe, nós estamos muito longe de compreender o que isso significa para nós. E aí então continua. Em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher, na formação do grupo doméstico, seguida de filhos, a lhes partilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e à companheira que o colocaram em função aderir aos propósitos da vida que tudo renova para o engrandecimento, para engrandecer e aperfeiçoar. É muito importante realmente que nós possamos refletir nisso, porque as energias sexuais de um casal que tem esse propósito de realmente fazer do lar um lar cristão, essa energia ela deve ser sublimada cada vez mais na condição dos valores eternos. E sublimação não é deixar de existir as funções sexuais, mas que esse movimento sexual seja cada vez mais pautado, embasado nos valores que cada um desses espíritos traz. Porque vai se descobrir mais à frente, né? Muitas vezes um casal perde a libido, um dos cônjuges no processo do matrimônio perde a libido. E muitas vezes essa perda ela está relacionada à falta de harmonia que é fruto desses valores que não foram priorizados na relação. Então, quantos espíritos, por conta de mágoas, de desentendimento, perdem o interesse sexual? E aí nós vamos ver que esse esclarecimento ele é muito importante, porque nós vamos compreender, evidentemente, que aqueles espíritos que vivenciam valores que constroem entre eles, esses valores são realmente agentes muito saudáveis da recuperação das funções sexuais. Enquanto que muitos de nós, ao não compreendermos isso, sentem que se o espírito se espiritualizar, se ele adquirir esses valores, se ele se tornar mais bondoso, mais caridoso, mais afetivo, menos egoísta, ele terá uma libido menor. E é justamente o contrário, né? Nós vamos ver espíritos que tiveram a oportunidade de viver intensamente uma vida a dois e que tinham características muito evangelizadas, a exemplo de Bezerra de Menezes. Quem estuda a biografia dele compreende isso perfeitamente. E quantas vezes é visto de uma maneira equivocada que se o espírito se espiritualizar, se ele se desenvolver em valores de vida eterna, ele vai perder o interesse das funções sexuais. O quanto isso é definitivamente um grande equívoco. Nós vamos
continuando esse texto amanhã, em função da profundidade que ele traz desses conteúdos que precisam ser bem debulhados, né, no seu aspecto mais profundo. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso que possa nessa hora, Senhor, derramar seu amor sobre todos os casais na terra, para que eles possam ter a força, Senhor, de reconhecer a importância da vivência do amor, para consolidar na intimidade valores de vida eterna. Rogamos nesta hora que estes espíritos amorosos possam ser envolvidos pela equipe socorrista de Maria, com suas servas amorosas, que tantas vezes socorrem e salvam lares que se encontram à frente de abismos. Que nesta hora, estas irmãs tão queridas e abnegadas possam socorrer aqueles lares necessitados de amparo, de luz, para que permaneçam vivos, cumprindo com os compromissos agendados naquelas consciências. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Que nós possamos oferecer do que temos de melhor nesta hora, para que as equipes socorristas que amparam aqueles espíritos que se encontram enfermos possam receber do seu amor nesta hora, Senhor. Recuperarem-se, voltarem a vida cotidiana com mais esperança, desejosos de se entregarem com mais força ao trabalho no bem, na família e na sociedade. E nós outros, Senhor, profundamente agradecidos por nos encontrarmos na terra do Cruzeiro, onde o Senhor nos colocou para que pudéssemos desenvolver a humildade, a honestidade, o compromisso com aqueles que nos cercam, onde nós iremos oferecer o que temos de melhor, ofertando aos corações que nos cercam a vivência do que temos aprendido com o seu Evangelho de amor. Obrigado, Jesus, pela sua presença constante e ininterrupta em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.